A sua saúde, a resposta esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Não é o seu médico que vai resolver nada, não. O máximo que o seu médico te dá é remédio. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Porque aquele que diz assim, eu estou muito ocupado, não tem tempo, eu digo, calma, vai chegar seu dia. Vai chegar um dia que você vai precisar ir para o hospital, você vai precisar se tratar, tem que me cuidar, tem que dar esse tempo. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Para resolver o seu problema é você. E como é que você faz isso? Através da alimentação saudável. Eu acho que você também concorda que a maior riqueza que existe para nós é a nossa saúde. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Methodist Hospital, em Houston, fazendo pré- e pós-operatório para os pacientes do Dr. Michael DeBake. E lá iam milionários. A gente chegava lá no seu próprio avião, só para você ter uma ideia, no seu próprio avião. E eu, naquela relação médico-paciente ali de cabeceira de leito, onde eu cuidava dos que falavam português e dos que falavam espanhol, essa era a minha responsabilidade, mas todos aqueles milionários que estavam lá eram unânimes. Doutor, eu daria tudo que eu tenho para recuperar a minha saúde. Espero que você saiba o valor da saúde. E aí, o que você vai levar para casa disso? Qual a modificação que você vai fazer amanhã no café da manhã? No seu almoço, no seu jantar? Porque só informação não adianta nada, não. Informação não tem valor nenhum, não. A informação só tem valor quando passa do campo do pensar para o campo do agir. O que interessa é resultado. Não é essa conversa fiada aqui, é resultado. E para ter resultado, você tem que implementar. Então, eu espero que você faça essa implementação. E nós vamos, então, conversar com ele sobre isso. Doutor Laíra, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Luísa, estar conversando com você e com seus ouvintes. Mude sua alimentação, mude sua vida. Isso é muito forte, né? Esse mudar a vida por conta da alimentação não significa só porque a gente vai ter que ter mais cuidado com o que come, não, né, doutor Laíra? Não, é o seguinte, o brasileiro está doente, né? Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, Luísa, ele toma uma média de 6 remédios por dia, 2 para pressão, 2 para diabetes, assim por diante. Quer dizer, nós estamos vivendo mais, mas em compensação estamos passando mais tempo doente. E o Hipócrates, que é o pai da medicina, dizia que o seu remédio seja o seu alimento. Se você souber se alimentar bem, os alimentos não só previnem, como curam doenças. Só que, infelizmente, nós industrializamos a nossa cozinha, muitos comem enlatados, e para ser enlatado tem que ter conservante, tem que ter substância para melhorar o sabor do alimento, como o monossódio glutamato, por exemplo, que é permitido por lei, que hoje nós sabemos que é uma excitotoxina, prejudica a criança a ter atenção na escola, faz o idoso ter demência, ter problema de memória, e assim por diante. Então, na realidade, nós vamos ao supermercado, compramos mensalmente os nossos venenos e levamos eles para casa e tomamos. Agora, quais são então os piores alimentos que a gente normalmente usa? Vamos começar pelos melhores? Vamos então pelos melhores, pronto. Tá bom. O melhor alimento que tem no planeta Terra chama-se leite materno, que a criança que mama na mãe, ela vai crescer mais forte, ela vai ter menos infecção. Esse é o número 1. O número 2, por incrível que pareça, Luísa, vai surpreender muito dos seus ouvintes, é o ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. É barato, é simples, é fácil de fazer. Aí tem-se um mito de que o ovo aumentaria colesterol, que é uma grande mentira. Se eu fizer um estudo de ovo frito, eu talvez tenha um aumento no colesterol, mas se fizer um estudo de ovo cozido, por exemplo, onde você deixa o ovo cozinhando por 7 minutos, que é o suficiente para matar a salmonela e não deteriorar, não desnaturar as proteínas que estão lá, as vitaminas estão lá, os aminoácidos estão lá, os ácidos graxos estão lá. Ou seja, teoricamente você poderia viver só de ovo. Então vai depender da forma como ele é preparado. Exatamente, né? Exatamente. Agora o senhor falou de cozinhar por pelo menos 7 minutos, né? Sim. Então aquele ovo só quente não é o indicado não, também. Deixa eu te falar.
eu te falar por que cozinhar. O ideal seria você ingerir até cru, mas existe o risco da salmonela. A dona de casa não sabe que ela não pode colocar o ovo na porta da geladeira. Por que você não pode pôr o ovo na porta da geladeira? Porque toda vez que você abre e fecha a geladeira, você treme o ovo. No tremer, ele rompe a casca e a salmonela está no exterior do ovo e ela penetra no ovo. Agora, se você tem certeza que você trouxe ele da granja, etc e tal, você pode comer até cru, isso não é problema. Os 7 minutos é para garantir que você mate a salmonela. Certo. Entendeu? É só por isso. E mesmo se for fritar, fazer com a gema dura, não deixar aquela gema mole também? Não. No fritar é o seguinte, o problema do fritar é porque aí já entra outro componente. Você está perguntando os piores alimentos, eu vou citar uma agora, que é o óleo vegetal. É o óleo que você cozinha. A sua avó cozinhava com banha de porco e ela tinha muita saúde. Convencer o mundo de que o óleo vegetal é melhor do que o animal, o que não é verdade, porque o óleo vegetal ele é poliinsaturado. Ele, para não ficar rançoso na gôndola do supermercado, ele tem que ter uma hidrogenação parcial. Então, parte dele vira o que se chama gordura trans, que é um antinutriente, que é um veneno. Não existia infarto do miocárdio. O primeiro infarto do miocárdio no mundo foi descrito em 1915, pelo Dr. Harris, na Inglaterra. Os óleos foram introduzidos em 1911. Em 1925 já começaram os infartos. Em 1930 morreram nos Estados Unidos 3 mil pessoas de infarto. Em 1960 morreram 300 mil. Aí você fala, mas de repente uma doença que não existia. Pois é, a parte disso tudo é por duas razões. Primeiro, pelo óleo vegetal e segundo, pelo acúmulo de açúcar. O Brasil é hoje o país que mais ingere açúcar por pessoa, per capita, no mundo. E açúcar é um veneno também. Açúcar não existia. Até a descoberta da América, não tinha açúcar no mundo. Hoje nós sabemos do malefício do açúcar. E o açúcar que você tem na sua mesa, que é um açúcar refinado, ele passa por um processo bioquímico muito forte para chegar naquele açúcar branquinho. Então, se você comer o mascavo é melhor, o demerara já é um pouquinho pior, o cristal já é pior, o refinado que você tem na mesa é pior, e pior ainda é aquele chamado açúcar de confeitaria, que você deve conhecer, que você coloca em cima do bolo, que é bem fica fininho. Lindo. É lindo, né? Mas ali tá a desgraça, viu? Muito bem. Agora, voltando então para os melhores alimentos, depois a gente continua falando dos então, piores, nós né? falamos do leite materno, do estamos ovo. falando do ovo, claro, que 1000 vezes você comer. Então eu recomendo que você coma 4, 5 ovos por dia sem nenhum problema. Então esse é o segundo alimento melhor. O terceiro melhor alimento chama-se óleo de coco. Você não tem ideia o que o óleo de coco faz na sua vida. Porque o óleo de coco você pode inclusive fritar com ele. Porque ele é de cadeia média, ele é saturado, ele tem o ácido capróico, caprílico, cáprico e láurico, ele tem 47% de ácido graxo de cadeia média. O ácido láurico é o que encontra no leite materno, é o que faz o leite materno bom, porque quando você ingere ácido láurico, Luísa, você no estômago ele vira monolaurina, ele mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Então, a saúde é uma coisa impressionante. O óleo de coco, ele não acumula como gordura, ele é queimado, ele é termogênico, ele emagrece. Toda a região toda a ilha onde predomina na culinária o óleo de coco, não existe obesidade. E o Brasil tem à vontade, é barato, mas ninguém dá bola para isso. Seria, na minha opinião, o terceiro melhor alimento do mundo. O quarto melhor alimento do mundo seria um cereal chamado quinoa, que não é eu que falo isso não, a Organização Mundial de Saúde considerou o quinoa o melhor cereal, o número 1, ganhou medalha de ouro, porque ele tem todos os aminoácidos essenciais. Para a gente sobreviver bem, viver bem, nós precisamos ingerir 8 aminoácidos que a gente não fabrica no corpo, que é a leucina, a valina, a isoleucina, a fenilalanina, a metionina, a treonina, o triptofano e a lisina. Então, se você não ingeri-los, você não os tem. E a quinoa tem todos esses aminoácidos. Então, é considerado o melhor cereal do mundo, tá? Depois disso... Agora, deixa eu perguntar em relação à quinoa. Tem um jeito melhor de preparar para manter essas propriedades ou a quinoa cozida? Quanto menos temperatura você colocar nela, melhor. Se você cozinhar a quinoa devagarinho,
Isso aplica para qualquer alimento, tá? Você pode pôr um alimento no micro-ondas e fazer ele rápido, ou você pode cozinhar ele devagarinho. Para você cozinhar ele mais rápido, você tem que aumentar a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você começa a destruir essas propriedades. Então, por exemplo, por que o alimento cozido é melhor do que o assado? E por que o assado é melhor do que o frito? Porque o cozido você vai cozinhar com água. A água atinge 100 graus centígrados. Ela não passa disso. Se você vai assar, já o negócio é diferente. Você vai poder colocar uma temperatura maior. Se você vai fritar, então, você não fica fritando uma coisa por 10 minutos. 3 minutos no máximo está frito. Então o que acontece? Tem que aumentar a temperatura. A temperatura de uma frigideira vai a 270 graus. Então existem muitas propriedades do alimento que são perdidos na fritura. Mas eu quero que você entenda que o pior problema da fritura não é o fato de você estar fritando, é o óleo que você está usando para fritar. Você pode até cozinhar com azeite de oliva, mas você nunca pode fritar com azeite de oliva. O ácido oleico que está lá vai virar elaídico, entendeu? E o azeite de oliva, já que o senhor falou do azeite de oliva, ele é também é o próximo alimento na lista. Tá? O primeiro é o leite materno, o segundo é o ovo, o terceiro é o óleo de coco, o quarto é a quinoa, o quinto é o azeite de oliva. Agora, o azeite de oliva você tem que tomar vários cuidados. Por quê? Primeiro tem que ser em vidro, não pode ser em lata, porque a lata libera metal pesado. Ele tem que ser extra virgem, prensado a frio, em vidro, e de preferência o vidro tem que ser escuro, porque se você deixar o vidro claro, a luz entra. Luz e óleo não combinam. Certo. Você pode cozinhar com azeite de oliva, você não pode fritar com azeite de oliva. Correto. Então, leite materno, ovo, óleo de coco. E o coco em si também é bom? Porque claro tem que leite é bom. de coco, excelente. né? O coco, o óleo de coco, a água de coco. Infelizmente, a da caixinha já não tem tanto valor, porque ela precisa de um conservante. Que a água de coco estraga muito fácil, você sabe disso. Pega uma jarra de água de coco aí, coloca aí na sua cozinha. Amanhã quando você for tomar, ela está azeda. Então, para ela não ficar azeda, ela tem que ter conservantes. O ideal é você abrir o coco e tomar água. Por exemplo, eu recomendo para as mulheres grávidas, e assim eu fiz com as minhas filhas, ela, desde que ela engravida, que ela sabe que está grávida, até ela parar de amamentar, ela toma 300 ml de água de coco por dia. Isso ajuda muito na formação do cérebro da criança, porque 70% do nosso cérebro é gordura. Então eu preciso da gordura do coco para ajudar isso, entendeu? Muito bem. Agora então vamos falar do ruim. Quais são os piores alimentos que a gente tem que evitar mesmo? Pois é, tudo aquilo que tem alta concentração de carboidrato, de açúcar, é ruim. Mas vamos começar pelo pior de todos, que é a história do glúten, que você já deve ter ouvido. O pão que você come hoje não é o pão que Jesus comia, eu posso te garantir. Entre Jesus, a época de Jesus e hoje, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Porque com a transgenicidade do trigo, para fazer o trigo produzir mais na plantação, os agrônomos aumentaram a produção do trigo. Hoje um pé de trigo produz muito mais do que há 50 anos atrás, mas também produz mais glúten. O nosso organismo não está preparado, Luísa, para enfrentar essa concentração de glúten. Mesmo uma pessoa que não seja sensível ao glúten, se ela retirar o trigo da vida dela, há uma melhora absurda. Ela emagrece, ela melhora a cabeça, o sono melhora. É só você que está me ouvindo fazer um teste. Não acredita em mim, não. Tira o pão, o macarrão. Você fala, mas eu não posso viver sem pão. Você vai no supermercado e compra um pão sem glúten. Hoje tem. Então eu recomendo a todo paciente o seguinte: vamos tirar o glúten para ver o que dá. Aquela enxaqueca que eu já fui em 10 médicos e não resolvi, eu não tenho ela mais, desde o dia que eu parei o glúten. Você rejuvenesce, entendeu? Eu já vi mulher que volta até a menstruar, que estava na menopausa. É impressionante. Então isso aí, tudo que tem glúten, o que tem glúten? Principalmente o trigo, o centeio, a cevada. A cevada é que faz a cerveja. Então, se você quiser tirar glúten da sua vida, você também tem que tirar a cerveja. E existe uma coisa chamada aveia, que apesar, Luísa, de não ter glúten per se, mas a aveia no Brasil, ela é empacotada no mesmo galpão que se empacota o trigo. E tem o que se chama de contaminação cruzada.
Então você não pode comer qualquer aveia, você tem que procurar aveia sem glúten. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Dr. Lair Ribeiro, que é médico cardiologista, nutrólogo e autor de inúmeros livros sobre vários temas. Agora, Dr. Lair, então, nós temos aqui o glúten, que é um grande vilão para a nossa saúde, né? Qual seria o próximo alimento que a gente tem que evitar? Pois é, o próximo alimento que nós temos que evitar é o açúcar, em todas as suas modalidades, porque açúcar, existe açúcar simples, que nós chamamos de açúcar, e existe açúcar completo, que nós chamamos de carboidrato. É tudo da mesma família. Então, por exemplo, o trigo, a mandioca, a batata, tudo isso tem carboidrato. Então, esses carboidratos, quando eles entram no seu corpo, eles estimulam a produção da insulina, que é o hormônio que engorda. A insulina, ela bloqueia uma enzima chamada lipase hormônio sensível, que é a enzima que faz você emagrecer. A insulina, ela estimula a enzima que engorda e ela inibe a enzima que emagrece. Toda vez que você estiver ingerindo carboidrato, quero que você saiba disso. Você fala assim, mas eu só coloco uma balinha na boca. Então tá bom. Você coloca uma balinha na boca, aquela balinha é doce. O seu cérebro detecta que a balinha é doce. E o seu cérebro antecipa. Ih, tá vindo coisa doce aí para nós. Deixa eu aumentar a insulina. E o mesmo, Luísa, agora vou puxar o seu tapete. O mesmo acontece com adoçante artificial. Tem adoçante que é 600 vezes mais doce que açúcar. Então essa ilusão de que adoçante não deixa engordar é bobagem, isso é mentira, é o contrário. O adoçante engorda, porque quando você põe o adoçante na boca e ele é 600 vezes mais doce que o açúcar, imediatamente o cérebro fica avisado que está chegando coisa doce. O cérebro não distingue se é um adoçante artificial ou se é um açúcar. Você está sobrecarregando com uma substância que te faz mal. Puxa vida, doutor Lair, desanimou, hein? A gente se acostuma a usar o adoçante para substituir o açúcar, né? Deixa eu contar uma história para você que você vai ficar arrepiada. O adoçante que mais se vende no mundo hoje, a substância chama sucralose. Deixa eu te contar como é que a sucralose foi descoberta. Um pesquisador indiano trabalhava com um pesquisador britânico em Londres, desenvolvendo um inseticida. E ele virou, como eles falam o inglês os dois, com sotaques diferentes, ele virou pro britânico e falou assim, I got it, consegui. Aí o britânico falou, test it. Ele entendeu taste it. Test it é testar. Taste it é pôr na boca. E ele entendeu taste it. E ele pôs na boca. E ele falou sweet, doce, muito doce. Aí eles vieram 600 vezes mais doce que o açúcar. Ao invés de eles lançar como inseticida, eles lançaram como adoçante. Isso predispõe a Alzheimer. E nem mata os mosquitos. Nem mata os mosquitos. Mas se você deixar isso aí, esse pozinho, no basement da sua casa, barata não chega perto, mosquito não chega perto, porque sabem que é veneno. Esse é o grande problema. Então a conscientização é o seguinte, você, por exemplo, vou dar um exemplo. Você chupa uma laranja, parabéns. Você toma o suco de uma laranja, já não é a mesma coisa. Porque é o seguinte, para eu chupar 6 laranjas, eu gasto meia hora. Eu descasco, eu engulo o bagaço, tem fibra. Quando eu espremo a laranja, eu posso espremer 6 laranjas, pôr num copo e tomar num segundo, você concorda? É verdade. Não é verdade? Pois é, não há quem aguente. Então aí tem uma sobrecarga no seu fígado. Isso não é explicado para o seu ouvinte. Quando você chupa a laranja, você engole tanto o suco, quanto o bagaço. A frutose está junto da fibra. Quando você bate num liquidificador ou faz um suco, você separa a fibra. O senhor já falou também, além do açúcar, o senhor falou do óleo vegetal, né? Que é outro dos venenos da natureza. Pior deles, vou puxar seu tapete de novo, é o canola. Eita. Porque você, Luísa... Que é mais caro do que o de soja e tem uma propaganda, vamos dizer assim, de que é melhor do que o de soja, né? Pois é, mas eu estou te falando, como é mais caro, você tem a ilusão de que é melhor. Então, posso te contar a história do canola? Primeiro, você tem óleo de girassol, você tem óleo de soja, você tem óleo de amendoim, você tem óleo de coco. Você não tem óleo de canola, você tem óleo canola.
Não tem a preposição de. Vou te explicar por que não que tem. Ele não é um cereal, não é um nada. Não é nada, não. É uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta, Luísa, chamada cousa, que faz mal para o coração. Se você comer, você morre do coração. É um veneno. Se o cavalo come, ele morre do coração. Se a vaca come, ela morre do coração. O governo canadense pegou essa planta, cousa, e modificou ela geneticamente a ponto de, ao invés dela ter 5% de ácido terúcico, que é o veneno, ela tem apenas 1%. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. É óleo canadense com baixa concentração de ácido terúcico. Tá Credo. bom? Ai, doutor Lai, vamos pular para outro. Deixa o óleo. O que sobra? Vamos ver o que sobra. Nós temos que dar opção para o nosso ouvinte. O que sobra? Sobra o óleo, a banha de porco, sobra o azeite de oliva, que você deve cozinhar, mas não pode fritar. Certo. E sobra o óleo de coco. Bom, próximo que faz mal. Bom, eu quero ainda ficar na cozinha, porque não é só o alimento. Nós temos que estudar agora como que você cozinha esse alimento. Porque, primeiro, se você cozinha com panela de alumínio, você vai acumular alumínio no cérebro e vai desenvolver Alzheimer. Se você cozinha com panela de ferro, cada vez que esquenta, libera ferro, você vai para o fígado, você tem hemocromatose. Se você cozinha com teflon, o teflon também libera, e você vai acumulando. Então, eu vou chegar no que eu recomendo, que é a panela de cerâmica. Então, você não pode economizar na panela que você cozinha. Porque as de cerâmica são mais caras, né? São mais caras, mas acontece que você compra uma vez só. E os refrigerantes, hein, pois é. doutor Lair? O refrigerante, ele tem vários problemas, tá? Primeiro, nós vamos pegar o refrigerante que não é diet. Ou seja, um copo de refrigerante tem o dobro do açúcar que você tem no corpo inteiro. Aí você imagina quem toma 1 litro de refrigerante por dia. Mas o problema maior não está só aí. Se você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água da boa, só para correr atrás do prejuízo. Nos refrigerantes que viciam, como monossódio glutamato, que é permitido por lei usar nos alimentos. Ela está te envenenando. Então, olha só, olha o nosso foco. Tudo que foi industrializado, você não deve comer. Pois é, se você continua a usar produtos alimentícios, é uma questão de tempo, você vai ficar doente. Eu não sei se é 10 anos, se é 20, se é 30. Uma hora você vai pagar o preço. Então tá aí, ó. Mude sua alimentação, mude sua vida. É eliminar ao máximo os alimentos industrializados, né? Sim. Agora um venenozinho de vez em quando, o senhor deixa, doutor Lair? Isso aí vai depender muito também da resistência do corpo, né? Tem gente que come isso tudo e tem saúde, você concorda? É verdade. Você não conhece aquela mulher que tem fazendo 100 anos e que está acendendo a vela com cigarro? É verdade. 100 anos, né? A vela que vai soprar de 100 anos com cigarro? É verdade. Pois é, ela é privilegiada, ela tem uma genética diferente. Mas nós, comuns mortais, nós temos que lembrar o seguinte: ninguém aqui está correndo corrida de 100 metros. Nós estamos correndo uma maratona, tá bom? Tá certo. Nós conversamos aqui com o doutor Lair Ribeiro, que é médico, é nutrólogo, cardiologista. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Lair Ribeiro, mande um WhatsApp para 35 991 28 7929 com a palavra eu quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.